Deus é vida, né, irmãos, essa noite. Se você pensa
E diante das circunstâncias que você tem vivido, se você pensa que chegou ao fim, diante da situação que você está vivendo nesses últimos dias, eu não sei como você está no celular, mas Deus sabe. Saiba que a sua história não terminou. Glória a Deus. Porque Deus está aqui nesta noite. Quando vem as lutas, irmãos, é o início de uma grande vitória que Deus está fazendo. Saiba que essa luta não é para te parar, é para te levantar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. louvando ao Senhor. Os irmãos parecem que estão cansados, né, hoje. Todo mundo desanimado. Deus está na casa, irmãos. Se alegra que o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Mas com essa dor eu não consigo
Assim que o Senhor faz, irmãos, enquanto nós estamos aqui adorando, Ele visita a sua casa, Ele visita a sua família, Ele visita a sua saúde. Não deixe de clamar, não deixe de adorar o Senhor. Amém? O Ministério do Louvor agradece a oportunidade. Nessa hora eu gostaria de estar convidando o pastor Wesley, está com a oportunidade. Amém? Boa noite. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz porque essa é uma oportunidade. Geralmente, muitas vezes que eu vou pregar, eu sempre digo, em todas as oportunidades que eu tenho para pregar, eu sempre digo que é uma oportunidade única. Amém? Eu queria dizer para os irmãos que Deus está movendo algo aqui nesta noite. Não é algo comum, meus irmãos. Às vezes a gente apenas vem aqui dentro e sai como se nada estivesse acontecendo, mas tem coisas que estão acontecendo, amém? Abre a sua Bíblia, por favor. No livro Zacarias, capítulo 12, em nome de Jesus. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, em nome de Jesus. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Vou esperar os irmãos achar em nome de Jesus, para poder todos nós lermos juntos, amém? Vai colocar aqui para isso. Muito bom. Diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Repete isso comigo. O que forma o espírito do homem dentro dele. Agora, se você puder me acompanhar, leva a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Em nome de Jesus. Diz assim: antes que te formastes no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém? Os irmãos podem se acomodar em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você repetisse comigo assim: origem e propósito. São duas coisas que estão ligadas. E quando você encontrar uma delas, automaticamente você vai encontrar outra. Amém? E as duas coisas estão onde? Em Deus. Você não consegue encontrar nenhuma das duas coisas fora de Deus. Está tudo dentro de Deus. Amém? Não tem nada no seu irmão, talvez não tem nada na sua família ou na sua casa. Talvez o que você está precisando é de mergulhar dentro de Deus para encontrar isso. Amém? Veja que a gente vê as pessoas falar por aí com muita
frequência, sobre propósito, processo. E geralmente, as pessoas que falam sobre isso, na maioria das vezes, elas não estudaram com profundidade. E 90% dessas pessoas apenas ouviram alguém falar sobre isso. E apenas estão repetindo. Isso é ruim? Não. Repetir o que as pessoas falam? Não. Mas melhor seria se nós mergulhássemos no que de fato é conhecer o que nós estamos dizendo. Porque falar uma palavra é muito simples, mas a maior profundidade da palavra que você fala é quando você mergulha. Então veja, o que é propósito? Propósito é quando eu fui selecionado para fazer algo específico para Deus. E eu nunca vou descobrir se eu não estiver em Deus, certo? E origem, eu preciso de descobrir a minha origem, da onde eu vim, de onde eu saí. Se você observar no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Veja, quando Deus foi criar todas as outras coisas, Deus deu uma ordem para uma coisa criar a outra. Por exemplo, quando Deus foi criar os peixes do mar, Deus falou com a água. Então, a água trouxe vida para os peixes do mar. O exemplo é simples. Se você pegar um peixe do mar e tirar de dentro da água, ele vai morrer. Por quê? Porque ele saiu da sua origem. Se você pegar um animal que não sabe nadar da terra e jogar dentro da água, ele vai morrer, porque o propósito dele é na terra. E tudo que compõe a terra, ele alimenta-se de tudo que a terra traz para ele. Quando Deus foi criar os animais da terra, ele falou com a terra. Mas quando Deus foi criar você, ele olhou para ele e disse: façamos o homem do mesmo material que nós somos. Nós fomos criar do mesmo material de Deus, espírito. A minha alma e o meu espírito se parecem muito com Deus, não o meu corpo, porque Deus não deu uma forma corpórea, Deus é espírito. Então, o meu espírito se parece muito com Deus. Então, observe que Deus conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. E a primeira coisa que Deus fez antes de formar o homem foi criá-lo em espírito. Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem em espírito. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. E isso é muito importante, porque todo homem que foi formado, antes ele foi criado. E ele foi criado aonde? Em Deus, dentro de Deus. É por isso que quando Deus faz um boneco inanimado, Deus assopra nas narinas desse boneco, e o fôlego de vida que estava dentro de Deus, o homem que estava dentro de Deus, sai e entra naquele boneco inanimado, e esse homem passa a ser um ser vivente, chamado por nome de Adão. Mas antes de Deus formá-lo, Deus havia criado ele primeiro. Aonde Deus criou? Deus criou Adão dentro dele. Se você observar no livro de Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Aonde ele nos fez? Dentro dele. Então, veja que se tratando de origem e propósito, essas duas palavras, elas caminham junto. Por quê? Porque nós lemos o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias é categórico em dizer isso. Por quê? Porque o Senhor disse assim para Jeremias: Jeremias,
antes de você ser colocado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Veja, ninguém pode afirmar que conhece alguém se antes não tem um relacionamento prévio com ele. Aí você vai entender o que Deus está falando com Jeremias. E por que Deus está falando com Jeremias? E por que Deus está falando assim com Jeremias? Simples, porque Jeremias ele veio de uma família sacerdotal. E ele queria ser sacerdote. Mas antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe, ele teve um relacionamento com Deus. E Deus falou para ele: você vai ser profeta, esse é o nosso combinado. Mas se ele nasce numa família sacerdotal e ele quer ser sacerdote, aí Deus desce e diz assim: não, eu não te criei dentro de mim para ser sacerdote, mas para ser um profeta. Amém? E eu consigo aprender muitas coisas com isso. E o que eu consigo aprender com isso? A primeira coisa que eu aprendo é que eu não tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus manda. A segunda coisa, eu não tenho que fazer o que eu designei para me fazer. Eu tenho que fazer o que Deus designou para me fazer. Porque após a origem vem o propósito, irmão. Deus está dizendo para ele: eu te criei dentro de mim. O nome disso é a origem. Depois Deus vai falar para ele o seguinte: agora eu vou te falar o propósito, porque eu te criei dentro de mim por um propósito. E o propósito da qual eu te criei é para ser um profeta e não um sacerdote. Veja que eu só posso descobrir o que Deus designou para mim em Deus. Fora de Deus não tem como descobrir isso. Então, veja bem, é por isso que tem muitas pessoas que ainda não conseguiram se encontrar. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguiram entender nada sobre Ele. Por quê? Porque você está procurando fora de Deus uma coisa que Deus deixou para você dentro dEle. Conseguiu entender, irmão? Então presta atenção. O que Deus quer fazer conosco nesse tempo? Desvendar o nosso propósito, para que nós venhamos entender de uma vez por todas o que nós temos que fazer. Talvez o seu propósito vai além de cantar, talvez o seu propósito vai além de pregar, porque as pessoas hoje estão tão focadas em pregar, estão tão focadas em cantar, que elas esqueceram que tem mais propósito por vir, tem mais propósito dentro de Deus, tem mais propósito para Deus revelar, e a gente fica focado em uma só coisa. Mas o Senhor nos trouxe aqui para revelar em nome de Jesus que há algo mais que Ele vai te dar. Amém, irmão? Há algo mais para Deus fazer em você. O propósito da mulher do poço era o quê? Pegar a vasilha e buscar água. Pegar a vasilha e buscar água. Quando Jesus se encontrou com ela, você sabe que ela descobriu automaticamente o propósito dela. Aleluia. Sabe? E geralmente toda pessoa que tem um propósito grande de Deus dentro dele, ele pensa o quê? Que as pessoas estão, que Deus está interessado naquilo que ele tem. Irmão, Deus não está interessado naquilo que você tem. Deus está interessado em você. Me dá água. Eu não posso te dar água porque o poço é fundo e você não tem como pegar porque você não tem vasilha. Quando Jesus termina o diálogo, você sabe o que fica ali? A vasilha. Quando ela vai pregar dentro da cidade, quando ela volta, adivinha o que ela vê no mesmo lugar onde ela deixou? A vasilha. Por quê? Porque Jesus não está interessado naquilo que você tem no momento. Jesus está interessado no que você é, meu irmão. Sabia disso? A Bíblia diz assim, veja bem, a Bíblia diz assim: Caim e Abel foram oferecer um sacrifício. Veio Caim, depois veio Abel. A Bíblia rejeitou primeiro a Caim e depois rejeitou a sua oferta. Veja, tudo que você tem, tudo que você vai oferecer, não tem nada a ver com aquilo que você trouxe, mas tem a ver com aquilo que você é. Deus primeiro rejeitou a Caim, depois a oferta. Recebeu Abel e depois a oferta.
Veja, o que o Senhor quer resgatar dentro de você é esse propósito que talvez você está achando que está perdido, mas não está. Ainda há tempo de resgatar o propósito do Senhor que está dentro dele. Ele quer te dar, ele quer te entregar, ele quer devolver para você. E a propósito, não é só algumas pessoas que ainda não entendeu, a igreja em si ainda não entendeu. Quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral. A igreja em si ainda não entendeu. Por que não entendeu? Porque na morte de Jesus muitas coisas foram descortinadas. Inclusive o propósito de cada um de nós. Porque em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Irmão, e quando que você passa a ser eleito? Quando você recebe Jesus como seu Salvador. Veja, ser eleito ou não tem a ver com quem nasceu para ir para o céu ou nasceu para ir para o inferno. Não é como alguns aí pensam. Já ouviu falar sobre a predestinação? Que alguns dizem, uns nasceu para ir para o inferno e outros nasceu para ir para o céu. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Jesus veio até você, Ele veio para te resgatar para Ele, para tomar você para Ele. Depois disso, Deus vai começar a revelar para você. Pedro era apenas um pescador de peixes, mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou para ele: não, você não vai ser mais um simples pescador de peixes, mas você vai ser um pescador de homens. E isso não tem nada a ver com o nome. Porque quando Deus falou com Jeremias, você vai ser um profeta, Deus está dizendo para ele: você vai ser um anunciador, você vai ser um precursor, você vai ser aquele que anuncia. Não é nome, é aquilo que você vai fazer para Deus, é aquilo que Deus designou para você fazer. Porque as pessoas estão esperando receber um nome para fazer alguma coisa, não é fazer. Eu vejo pessoas que não têm nome, mas evangelizam. Eu vejo pessoas que não têm nome, mas pregam. Eu vejo pessoas que não têm nome, mas têm um ministério profundo na oração, na cura, no milagre. Você está conseguindo entender, meu irmão? O que Deus está querendo revelar para nós nesses tempos? É por isso que nós não conseguimos descobrir. Porque o foco de Jeremias era ser um sacerdote. O foco estava nos pais. Aí Deus desce para Jeremias, porque Jeremias estava em Deus. E a melhor coisa é estar em Deus, para Deus revelar um propósito para mim. Você está conseguindo entender? A melhor coisa do mundo é quando nós estamos em Deus. E aí Deus começa a falar, pastor, assim: você vai ser isso. Aí depois, para confirmar, Deus usa um pastor, Deus usa uma irmã da igreja, Deus usa quem toca bateria, Deus usa quem toca teclado, Deus usa quem louva, simplesmente para poder confirmar esse propósito que está sobre você. E você só não descobriu porque você está distante de Deus, você não voltou para a sua origem. E veja que é interessante aprender isso aqui, que tudo que sai da sua origem morre, está morto. O animal que sai da terra e para de se alimentar das coisas da terra, ele morre. Por quê? Porque ele veio da terra. Um peixe que sai da água, ele morre. Por que ele morre? Porque ele veio da água, ali é a origem dele. E todo homem que sai de Deus, ele também morre. E além de estar morto, jamais pode descobrir a sua origem. Por quê? Porque tudo que está na minha origem, irmão, é engraçado que se você olhar para a natureza, você vai ver a natureza falar de Deus todos os dias. Veja, um simples peixe, ele pode entrar na cadeia alimentar de um outro peixe. E aquele peixe, outro peixe, aquele peixe, outro peixe. Sabe qual é o nome disso? Propósito. Deus designou o propósito para a natureza. Quando Deus vai falar com Jó, Deus fala de toda a natureza para Jó. Quem deu limite aos ventos, Jó? Jó, quem deu limite aos mares? Quem plantou Jó a erva do campo? Foi Deus. Então veja, Deus quer te colocar, tirar você do lugar aonde você está, para descobrir o seu chamado.
chamado. O problema é que tem pessoas que acham que o chamado dele está ligado apenas a ele, não está ligado apenas a você. Veja que quando Deus chamou a Davi, Deus pega Davi, usa o pai de Davi, porque eu aprendi assim que o pai é que te joga para o destino, o pai é que te leva para o destino. O profeta profetiza, mas o pai te leva para o destino. O pai de Davi falou assim: vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. Quando Davi levou, ele encontra um gigante afrontando o povo de Israel. Naquele momento, Davi se dispôs a guerrear, e dali para frente Davi começou a descobrir o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa: fica em Deus que é melhor. Não fuja de Deus, não saia de Deus. O seu propósito está em Deus, o seu livramento está em Deus. A glória que Deus há de descer sobre a tua família está em Deus. Tudo que Deus vai revelar para a sua família está nele. E Deus vai revelar para você. Talvez você é o pivô da sua casa, talvez você é alguém que está à frente de todas as coisas, em oração, em jejum, em busca incessante. E aí você ainda, Deus não revelou para você, mas vai chegar o tempo que Deus vai revelar. Porque chegou o tempo de Jeremias, e Jeremias ficou um pouco assustado. Ele disse assim: Senhor, eu sou apenas um menino. E aí Deus disse: não digas que você é um menino, porque aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Amém? Deixa eu te falar, não se sinta um inútil quando Deus levar um propósito até você. Porque tem gente que é assim, né? A gente fala para ele, porque tem gente assim, se ele é tão traumático, essa geração está tão traumática, com situações que, se você falar para ele que ele é feio, larga tudo, vai embora. Agora ele pode ter 10 confirmações. Irmão, você é bom, irmão. Você é bom. Olha o que aconteceu, irmão, com Gideão. Deus falou com Gideão 3 vezes: vai nessa tua força. Ele: não, eu sou de família pobre e tal e tal. E Deus falou com ele: vai, Gideão, nessa tua força. Repete-se comigo: a força de Deus, que está em mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Aleluia, aleluia. Repete de novo: tem a ver com Deus, tem a ver com Deus. Fala assim: eu vou sair do óbvio. Fala: eu vou sair do óbvio e vou entrar no sobrenatural, porque tudo tem a ver com Deus. Aleluia! Entenda, meu irmão, nós precisamos de receber de Deus o que Deus está nos dando. Mas o Senhor falou para mim, pastor, que eu vou ser um excelente cantor. Amém. Eu creio. E ainda vou tentar te ajudar. Vou tentar me dispor. E de qualquer forma eu vou estar ali por perto para poder falar com você. Não vai fundo, porque Deus vai te abençoar. Você está conseguindo entender? Tem coisas que ainda estão no mundo espiritual e não foi revelado para você. E Deus está te chamando aqui para Ele começar a montar em você todo o projeto que Ele quer para você. E Deus vai te guiar nesse projeto. Você não vai estar sozinho. Por quê? Porque Ele é o arquiteto. Deus vai te guiar nesse projeto. E você não pode parar. Você não pode desistir. Veja o que nós lemos lá em Zacarias capítulo 12. Deus é quem forma o espírito do homem dentro dele. Antes de Deus criar algo físico, primeiro Ele cria espiritualmente. Olha que interessante. Na verdade, tudo que é físico é sombra, figura e modelo daquilo que está no mundo espiritual. Tudo que é físico primeiro foi revelado no mundo espiritual, inclusive o homem. O homem primeiro foi feito em espírito, depois fisicamente. Veja que coisa importante. É por isso que tem muita gente que não consegue entender que ele tem um problema no mundo físico e ele quer resolver de forma física. E não é de forma física que você vai resolver uma coisa física, é de forma espiritual.
E como que você vai fazer isso, pastor? Entrando no mundo espiritual. E como que um crente acessa o mundo espiritual? Ainda é por meio de oração, ainda é por meio da palavra, ainda é por meio de jejum. Nós podemos acessar o mundo espiritual e descobrir o que Deus nos deu lá dentro do mundo espiritual, ainda antes de se tornar matéria dentro do ventre da nossa mãe. Foi isso que Deus falou com Jeremias. Porque Deus não poderia afirmar assim: Jeremias, eu te conheço antes do ventre. Antes aonde? Dentro de Deus. É óbvio. Dentro de Deus. E não tem coisa melhor, irmão, quando Deus começar a revelar o nosso propósito. E geralmente o meu propósito está ligado a mais pessoas, sabe? É por isso que você não está entendendo o peso que você está carregando. Você está sofrendo tanto agora no momento. Por quê? Porque tem propósito que não está ligado só a você, está ligado a mais pessoas. Veja, quando a mãe de Sansão deu luz a Sansão, Sansão não veio ao mundo para poder só protegê-lo. Sansão veio ao mundo para proteger Israel. Quando Moisés nasce, Moisés não era um libertador apenas de si, Moisés era um libertador de Israel. Que é o propósito? Conheça a sua origem. Que é o propósito? Aprenda. Tem mais pessoas ligadas nesse propósito, meu irmão. Quer viver propósito? Então aprenda o seguinte: quando Deus te chamar para o propósito, vai vir A, vai vir B, vai vir C, e talvez todas essas pessoas vai estar ligadas no seu propósito para poder te ajudar. E tem uma coisa, eu consigo compreender com facilidade dentro do propósito se tem alguém mais inteligente do que eu ou não. Eu consigo entender com facilidade. E eu consigo compreender e entender que aquela pessoa é uma pessoa que foi levantada para me ajudar. Ela não significa uma ameaça para mim. E tem gente que é assim, né? No propósito, quando as coisas estão acontecendo, e aí as pessoas estão perto, principalmente as pessoas que vão fazer parte do seu propósito, vem pessoas que são muito inteligentes, irmãos. E isso vem para te ajudar. E essa pessoa não é uma ameaça para você. Deixa ela te ajudar. A gente não pode esquecer que o propósito não tem a ver, na maioria das vezes, com aquilo que a gente quer, mas com aquilo que Deus quer. E se Deus quer colocar essa pessoa inteligente perto de você, com a mente aberta, com o coração aberto, que vai te ajudar, vai falar assim: não vai por aí, não vai por aqui, vai dar certo. Ah, mas por que você sabe? Não, porque eu andei calculando, e sabe, e eu vi que provavelmente por aí você pode tropeçar e cair. E isso pode acontecer, irmão, porque isso aconteceu. Isso sempre acontece na palavra, na Bíblia. Se você for ver, todos os homens que tiveram propósito, Moisés estava lá, e o povo está aqui, e Moisés julga daqui, julga de lá, julga daqui, julga de lá, julga daqui, julga de lá. Aí Jetro, o sogro de Moisés, vem ao visitar Moisés. Quando ele vem visitar Moisés, que ele olha aquilo, ele fica assustado. Ele chama Moisés no canto e diz assim: Moisés, você vai morrer. Moisés, você não levanta homens, líderes, cabeça entre o povo, e nomeia esses homens como cabeça para poder te ajudar. E aquilo que você não der conta de resolver, aquilo que eles não der conta de resolver, você resolve. Moisés pensou bem, parou, pensou, sabe? Porque a gente acha assim que o fato da gente ser líder, a gente nunca pode ser inquestionável, né? O fato da gente saber muita coisa sobre Deus, a gente nunca pode ser inquestionável. Não, irmão. Sempre vai aparecer alguém que vai falar uma verdade para você. E tenha ciência de uma coisa: essa pessoa te ama muito, porque ela está te falando uma verdade, ela está te apontando um caminho, ela está dizendo para você: não, aí não dá, vai para lá. Glória a Deus. Geralmente a gente quase não compreende essas coisas. Por quê? Por causa da nossa natureza caída, irmão. Por causa do orgulho, de não conseguir compreender que aquela pessoa, irmão, Deus levantou homens pescadores simples. Jesus foi lá na praia da Galileia, chamou Pedro, chamou João,
chamou Tiago, pescadores, homens simples, mas esses homens, quando conseguiram compreender a sua origem e o seu propósito, aonde Pedro estava, se o sol estivesse para cá e a sombra para cá, e alguém passasse pela sombra de Pedro, essa pessoa era curada. Os enfermos vinham até Pedro, Pedro posicionava a mão nos enfermos, e os enfermos eram curados. Deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui em vão, você não veio aqui à toa, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. E o que está acontecendo vai além daquilo que você está imaginando. Ou não é apenas uma aula, não é apenas uma pregação, não é apenas um louvor, não é apenas um estudo, não é apenas uma escola bíblica dominical, não é apenas um evangelismo. Nós estamos vindo em favor de muitos propósitos. E tem mais. Deus não te chamou só para ter um propósito, mas também para descobrir propósitos. Descobrir propósitos. E quando Deus começar a revelar para você propósitos de outras pessoas, você vai começar a compreender. Ai, fulano tem dom para isso, ciclano tem dom para isso. Olha que legal. Você lembra quando a igreja começou a crescer no livro de Atos? Eles queriam que os apóstolos fizessem outro trabalho, mas os apóstolos falaram: não, nós temos que ficar nesse trabalho. E aí eles disseram: não, levantam homens que são cheios do Espírito Santo para esse trabalho, que era o trabalho de diaconato. E aí eles foram atrás dos homens. Quem foram? Eles. E aí eles começaram a nomear: procura os homens, esse, aquele. Esses homens, eles têm capacidade para isso, eles têm chamado para isso, vamos colocar eles. E do meio desses diáconos saiu um homem que tinha um talento a mais do que só ser diácono. Veja, ele começou a pregar para os doutores daquela época. Os doutores daquela época não conseguiam debater com ele. Estevão, você sabe o que eles fizeram? Tiveram que apedrejar Estevão, matar Estevão. Mas o propósito que Deus te chamou para fazer, ele vai se cumprir, que seja na terra ou que seja no céu, ele vai se cumprir. Por que, pastor? Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos e Deus se revelar para ele. Amém? Toma posse dessa palavra e vai atrás da sua origem, para Deus revelar para você seu propósito. Amém, meu irmão? Eu vou ficar por aqui. Eu sou bastante falador, sabe? Eu vim da roça e eu quase não falava nada, né? Porque também a gente não tinha nada para falar. Hoje a gente tem para falar, as pessoas que não têm tempo para nos ouvir. Quem é professor entende, né? Quem é professor, quem dá aula, quem ensina, entende. Então assim, eu fico muito feliz por estar aqui com os irmãos, adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Amém? E muito alegre por participar do culto com os irmãos. Participar dos estudos, né? A gente vai sempre estar, sempre mais assim, se achegando aos irmãos, para que a gente possa ter mais intimidade, conhecer mais os irmãos também conhecer a gente, a minha família. Amém? Rapidinho, eu só quero apresentar a minha esposa, Kátia. Coloque de pé, minha filha. Glória a Deus. Meu filho Elias está ali, e o Misael, porque o Misael está lá. Então, irmãos, até aqui me conduziu o Papai do Céu. Eu passo aqui o microfone para quem aqui direito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso, né, irmãos? Vamos colocar de pé. Eu vou ler uma palavra aqui, preciso dos irmãos abrirem. A palavra diz assim: porque brotará um
suas raízes o renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. O Senhor. Mais uma vez, chamar o pastor Wesley. O pastor Wesley vai ficar conosco. Glória a Deus. Pastor Wesley. Meus filhos Elias e Misael. Você tem, né? Vem aqui, irmãos. Essa família maravilhosa. Presente de Deus para a igreja do avivamento. Que? Rocha viva, irmãos. É rocha viva, né? Cheia de vida. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos porque a sua igreja está fazendo mais um ano de aniversário e o presente que o Senhor tem nos dado ao pastor Wesley, Senhor, e sua família. Ele nunca sabia se reunir com a gente, nem a esposa, Senhor. Uns meses atrás, mas Deus dignou ir para cá para que ele nos conhecesse, fez com ele, ensinou o caminho que ele deveria passar, e Deus abriu a porta para que ele congregasse conosco, na sua família. E a sabedoria que o Senhor deu, Pai, teus filhos do passado, a casa de Jessé, ó Deus, tem dado também do filho, do ministério. Conceda a ele a bênção, a sabedoria, ó Deus, o conhecimento, ó Deus, a prosperidade, a riqueza, Senhor. E ó Deus, em tudo o teu nome será grandemente exaltado. Os teus filhos estão aqui porque, ó Pai, tem um chamado na vida deles, na família, e juntos vamos trabalhar, Senhor, para ganhar almas para o Senhor, para falar do Senhor para todos os lugares, até fora daqui do país, do estado, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, usa as nossas vidas, Senhor, na simplicidade, no amor, no conhecimento, na união. Ó Deus, que tu venha operar grandemente. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui o irmão Cesário. Irmão Cesário. O Cesário é bênção. O irmão Cesário vai aqui passar os relatórios para nós. Esse irmão que já foi tesoureiro de igreja, hein? Que bênção mesmo, hein? Né? Então, provações, mas ele entregava ali, ó, o recado. Mas o irmão Cesário vai passar para nós como é que está lá a nossa criança. Pastor amados, glória a Deus, né? Parece que tem um ano que não aparece aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Primeiro, irmão, eu quero falar daquela família que sofreu um acidente, né? Milagre de Deus. Esse dia eu vi a foto do carro e aí foi com certeza Deus colocou um anjo, porque o adversário ali queria destruir toda aquela família. Nenhum dos três são evangélicos, mas eu já vi o testemunho do irmão deles do que Deus está fazendo. Deus pode, né? A criança já está em fase de recuperação, a mãe também, só o pai que ainda está em coma induzido, mas totalmente fora de perigo. Então que a igreja continue, que a gente continue com esse propósito, né? Orando para que Deus continue operando, porque o nosso Deus não faz pela metade. Quando Deus poupou aquela família, eu falei para a sobrinha que me ligou, se Deus poupou, Ele não faz pela metade. E eu creio, irmãos, que aquela família vai voltar a caminhar normalmente, sem sequela nenhuma, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quanto à minha filha,
É um mistério, viu, irmãos? Todos já conhecem a minha filha, viu como ela é forte, né? Aquele corpão todo que ela tem, já perdeu 1,5 kg, irmãos. Há mais ou menos uns 10 dias, ela começou a reclamar de uma dor na boca. E a avó, porque ela vive com a avó, ela mora com a avó, né? Meu filho, que é o irmão dela, mora comigo e ela mora com a avó. E ela começou a reclamar de uma dor na boca, mas todo mundo achou que era uma afta, era uma coisa simples. E foi passando 3 dias depois, o problema do rim dela voltou. Ela voltou a urinar sangue. E então a avó dela encaminhou ela até o PA, de São Pedro. E dali foi dado um encaminhamento. Só que nesse mesmo dia ela teve lá em casa e ela é apaixonada por vitamina de abacate. Eu até compro abacate por causa dela. E quando ela chegou, eu falei: filha, papai acabou de fazer uma vitamina de abacate, você quer? Aí ela: não sei. Eu fui lá, enchi o copo e trouxe para ela. Ela tomou 2 goles. Quero mais não, tá? Ou seja, já estava com a boquinha bem. Eu ser levado lá no posto, imediatamente ela recebeu encaminhamento para o hospital infantil. Os irmãos se lembram que eu fiquei com ela 21 dias em novembro, internado pelo programa de Lins. E ao chegar no hospital infantil, a avó dela levou toda a documentação. Nós fomos e eu falei para ela: fala tudo. E quando chegou lá, irmãos, ela não tinha condição de mastigar. Uma bactéria, não se sabe procedência, contaminou completamente a boquinha dela, que está toda ferida. Toda mesmo, irmãos. E ficou internada. No dia seguinte já foi transferida para o hospital infantil, ali da Praia do Canto. Eu já me desloquei para lá. E a luta é exatamente essa. Porque ela depende de tomar muita água por causa do rim. A consequência, como ela não está nem tomando água, nem se alimentando, ela dá curvas. E a luta é muito grande, irmãos. Já desde quarta-feira, eu estou com ela constantemente, estou direto lá. E para falar para os irmãos, eu queria descobrir quem foi que disse que a mulher é sexo frágil. Porque eu estava meditando muito sobre isso lá no hospital, onde eu estou na enfermaria, que tem aproximadamente 10 crianças internadas. E desses 10, 9 são mulheres. Inclusive tem uma irmã lá que tem 2 meses e já mora no hospital, né? O filho também tem uma bactéria, não se descobre. E eu estava lá analisando, pensando, aquela coisa toda, olhando. Irmão, nós como homem não temos estrutura para isso. Não temos. A estrutura que vocês têm, nós não temos. Porque a veia dela já se perdeu umas 2 vezes. E eu não aguento aquele bracinho dessa figurinha se procurar uma veia. Eu não aguento quando ela começa a chorar, irmãos. E eu olho e eu vejo aquelas senhoras com aquela paciência, sofrendo a dor por dentro, mas aguentando firme. E a gente não aguenta, irmãos. A gente não aguenta. Ontem mesmo foi um dia que eu perdi a paciência com ela. Briguei feio com ela, para tentar fazer ela tomar uma sopinha, uma polentinha bem ralinha. E só depois, depois com muita luta, quando ela acabou de tomar aquela sopinha, aí ela olhou para mim e falou: pai, minha boca está sangrando. Porque a situação, irmãos, é complicada. Mas a palavra de Deus também é clara, né? Em tudo dai graças. E eu tenho glorificado o nome do Senhor, porque Deus não permite que a nossa luta seja maior do que aquilo que a gente pode suportar. Eu confesso para os irmãos que eu já estou um farrapo, porque não se dorme à noite. Não se dorme à noite. Ela começa a ter um cochilo, quando ela começa a relaxar, começa a doer.
E aí ela acorda, é aquela coisa, e eu tenho que estar de prontidão ali com ela. E ela só consegue dormir depois que é vencida pelo cansaço. E aí já deu 2 horas, 3 horas, né? Mas, glória a Deus. E para surpresa, eu tinha conversado com essa rocha aqui, que é mais do que amigo, mais do que irmão, né? Parceiro de caminhada de longas datas. Para minha surpresa, ontem a avó dela chegou. Tem que ficar eu pela noite e a irmã dela de 21 anos, mãe daquela outra menininha que eu trabalho também, fica pelo dia e eu fico pela noite. E a avó dela chegou ontem e falou: você vai descansar esse final de semana. Você não precisa vir amanhã no domingo e não precisa vir à noite. Pode deixar para mim na segunda-feira à noite. Eu falei com ela: Deus sabe todas as coisas, porque eu estou precisando me reunir com meus irmãos, estou precisando estar exaltando o nome do nosso Deus. Irmão, não tem previsão, tá? Não tem previsão. E eu não sei, né, o propósito de Deus, mas eu sei que Deus tem algo grande para fazer e vai fazer. Eu só peço a meus irmãos em Cristo que continuem comigo nessa batalha, né? Porque o adversário pode estar furioso, mas nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu agradeço a igreja, agradeço os irmãos, porque eu sei que eu não estou sozinho nessa batalha. Bem, obrigado. Glória a Deus. Essa adoração, né? Glória a Deus. Vamos colocar as mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós bendizemos por este culto, Senhor, pela tua palavra, os louvores. Ó Deus, receba no trono da tua graça. Fale de nós vasos, Senhor. Usa cada um de nós. Ó Deus, nós oramos, repreendendo todo o mal. Que a tua bênção, que a tua graça, a tua porção, o teu Espírito Santo, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousa sobre a tua igreja amada na terra, até a volta do teu Filho Jesus. É que eu digo amém.